O século XIX foi crucial para o desenvolvimento do futebol. A popularidade do esporte cresceu rapidamente, principalmente na Inglaterra. Afinal, você sabe qual o time mais antigo do mundo? Quando surgiu? Você confere neste vídeo toda a trajetória do esporte mais popular do mundo. As polêmicas desde os tempos iniciais, os primeiros clubes e muito mais. Se liga no vídeo. O século XIX foi simplesmente incrível para o futebol. De um jogo casual a um esporte organizado, o futebol explodiu de popularidade, especialmente na Inglaterra. Com tantos clubes novos surgindo, os diretores dos clubes se reuniram para criar as primeiras associações de futebol e, claro, organizar as primeiras competições. O futebol nunca mais foi o mesmo e estamos eternamente agradecidos ao século XIX por ter dado ao mundo esse esporte incrível. Quem é o clube mais antigo do mundo? Essa é uma pergunta que tem gerado polêmica há séculos. É claro que vários clubes reivindicam esse título, usando códigos de futebol diferentes e até mesmo afirmando ser clubes de futebol, quando na verdade eram clubes de rugby. E com tantas escolas e universidades envolvidas, fica difícil saber ao certo quem é o mais velho. Mas, com uma história contínua e bem documentada, o Dublin University Football Club é considerado o clube de futebol mais antigo ainda existente. Fundado em 1854 no Trinity College de Dublin, na Irlanda, esse clube de rugby é uma verdadeira relíquia da história do esporte. Parece que o futebol já existia há séculos. Mas é difícil dizer ao certo onde e quando tudo começou. Alguns registros apontam para a Grã-Bretanha, por volta do século XV, mas são mal documentados e já extintos. Mas o que sabemos é que já havia uma paixão pelo esporte. Por exemplo, temos registros da Bravers Company of London, de 1421 a 1423 que mencionam o aluguel de seu salão para jogadores de bola por 20 pence. E o interessante é que isso é mencionado como trades and fraternities, ou seja, os jogadores eram vistos como uma fraternidade, um grupo de amigos que se reuniam para jogar. Então, apesar de não sabermos muito sobre os primeiros clubes de futebol, sabemos que a paixão por esse esporte já existia há muito tempo. A história do futebol tem muitos heróis desconhecidos, como o The Gymnastic Society. O Kennington Common foi o ponto de encontro para os apaixonados por futebol. O The Gymnastic Society elevou o nível dos jogos, realizando partidas épicas contra os nativos de Cumberland e Westmoreland, que moravam em Londres. Eles começaram a jogar no Kennington Common antes mesmo de 1789, e continuaram a fazê-lo até cerca de 1800, tornando-se um dos primeiros grupos a se dedicarem a este esporte emocionante. O clube deixou sua marca na história do futebol com suas apresentações épicas, e é lembrado como um dos primeiros a trazer a ação do futebol para o Kennington Common. O Futebol Clube de Edimburgo, ativo de 1824 a 1841, foi o primeiro clube de futebol documentado e se orgulhava de ser um clube de futebol. As regras eram bem diferentes daquelas que conhecemos hoje. Não podia tropeçar, mas dava para empurrar, segurar o adversário e pegar a bola com as mãos. Alguns relatos de jogos incluem 39 jogadores dando chutes nas canelas e caindo. Ainda bem que as coisas evoluíram. Outros clubes iniciais incluem o Great Leicestershire Cricket and Football Club, fundado em 1840. No Natal de 1841, o futebol ganhou mais um evento histórico. Dois clubes chamados Bodyguard Club de Rochelle e Fernald Club se enfrentaram, em um jogo que foi sem dúvida, cheio de emoções. Mas é claro que a partida teve sua polêmica, pois como sabemos hoje, onde há futebol há polêmica, e vice-versa, e olha que estamos falando dos primórdios. Já que o Bodyguard Club usou um certo jogador ilegal como substituto, e acabou perdendo para o Fernald Club. Não sabemos ao certo o motivo que esse jogador foi considerado irregular. Coisas do futebol, não é mesmo? As regras desse jogo foram um pouco nebulosas, mas sabemos que cada equipe tinha 12 jogadores e até mesmo um árbitro próprio. E para começar a partida, tivemos um início meio diferente, para não dizer outra coisa. A partida se iniciou com um tiro de pistola.
Sim, você ouviu certo, um tiro de pistola. Quem diria que o futebol já foi tão maluco assim? Isso é o que torna o esporte ainda mais emocionante. O time de Newcastle foi o primeiro a fazer a festa, com o cricket, quoits e futebol em 1848. E não demorou muito para o Surrey Football Club aparecer em cena, com sua lista de regras de futebol não escolar em 1849. E claro, não podemos esquecer do grande Windsor Home Park FC, que já existia em 1854, e fez história competindo nas primeiras edições da FA Cup. Esses times mostraram que o futebol já era a paixão do povo. A história do Guy's Kings and St Thomas RFC é confusa, com uma mistura de funcionários e médicos do hospital e jogadores de rugby. De acordo com o Guinness Book, eles são o clube de futebol mais antigo de todos os tempos. Fundado pelo time do Guy's Hospital, lá em Londres em 1843. Mas alguns dizem que o clube atual é uma mistura moderna de 3 clubes de rugby hospitalares diferentes, começando com Guy's Hospital e St Thomas. Essas equipes hospitalares foram as primeiras a se unir após a fusão dos respectivos departamentos médicos. O último departamento a se fundir foi o King's College Hospital, em 1999, e seu clube fundado em 1869 ainda existe como uma instituição separada. Será que o Dublin University Football Club é o clube de futebol mais antigo do mundo? Bem, tudo depende da sua definição de futebol. Mas, seguindo as regras da União de Rugby, o Dublin University Football Club, fundado em 1854 no Trinity College, Dublin, Irlanda, está dando uma grande briga pela posição de mais antigo clube de futebol. Mergulhando um pouco mais na história do futebol, passaremos a bola para a Irlanda do Norte. Lá, você encontrará o Cliftonville FC, o clube mais antigo do país, fundado em setembro de 1879. E não é só isso, ele também é o clube profissional mais antigo da ilha da Irlanda. Mas e se você estiver na Inglaterra? Bem, as coisas ficam um pouco nebulosas aqui. Alguns afirmam que o Burnies Rugby Football Club, de Burnies, é a continuação do Burnies Football Club do século XIX, fundado em 1839. Isso faria dele o clube mais antigo a jogar futebol em toda a sua história. No entanto, o site do Burnies RFC apenas afirma que o clube foi fundado na década de 1920, mas menciona possibilidades de que sua história remonte a 1862. Em 2021, um grupo de herdeiros locais e entusiastas reviveram o antigo Burnies Football Club. Você já ouviu falar do Sheffield FC, na Inglaterra? Pois bem, é um dos clubes de futebol mais antigos do mundo. Fundados em 1857, eles são conhecidos por serem independentes e abertos a todos. Não importa se você é estudante, médico ou professor, todos são bem-vindos a jogar. No começo, o Sheffield FC jogava com regras próprias, ou seja, eram os caras que criavam as regras. Essas regras influenciaram muito o futebol de associação da Inglaterra, criado em 1863. Na verdade, a FIFA e a Associação de Futebol reconhecem o Sheffield FC como o clube de futebol mais antigo do mundo. Se uniram à Associação de Futebol em 1863, mas continuaram a usar suas próprias regras até 1877, quando finalmente aderiram às regras da FA. Bom, agora você sabe um pouco sobre a história do Sheffield FC, um clube incrível que nunca perdeu sua abertura e independência. Você sabia que antes de existir o Cambridge University FC, existia outro clube chamado os Saloppians? Eles foram fundados na década de 1830 e foram incorporados ao Cambridge University Football Club mais tarde, fundado em 1846. Mas é claro que não podemos esquecer do registro de Charles Astor Bristed, que mostra que o futebol já era jogado entre clubes universitários e casas em Cambridge no início da década de 1840. E o primeiro campo de futebol do clube, o Parker's Peace, ainda mantém registros do jogo desde 1838. Em resumo, o Cambridge University FC é considerado um dos clubes mais antigos de futebol de associação, tendo sido fundado em 1856 e reconhecido pela FA. E parece que o futebol já era uma paixão na universidade desde pelo menos 1838.
A evidência mais antiga existente do Cambridge University Football Club vem de The Laws of the University Football Club, datado de 1856, e realizado em escola de Shrewsbury. As regras de Cambridge de 1863 forneceriam a base para as regras originais da FA. Você sabe qual é o clube mais longevo da Associação de Futebol, que ainda está em atividade? É o Civil Service FC. Um dos sobreviventes entre os 18 clubes fundadores da liga. 6 deles abandonaram o futebol e se mudaram para o rugby. Já o Cry Wanderers FC, fundado em 1860 em Street Mary Cry, e agora jogando em Bromley, é o clube mais antigo que ainda joga futebol na Grande Londres. Quem sabe, talvez tenha sido jogado com um código secreto nos seus primeiros anos. A história do Liverpool Football Club é tão antiga quanto um bom vinho velho. Fundado em 1857, esse clube afirma ser o clube de rugby aberto mais antigo do mundo. Mas aqui vem a parte engraçada: eles decidiram adotar as regras da Rugby Union em 1872, e nunca olharam para trás. Não confunda esse time com o Liverpool FC da Premier League, eles são totalmente diferentes. Muito bem. Saindo da Inglaterra e percorrendo nosso planeta, vamos ver os times e clubes mais antigos de cada país. Procuramos citar países de mais relevância para o futebol, e alguns países importantes para a história da humanidade. Começamos nosso tour pela África. África do Sul. O Savages FC é o clube mais antigo da África, fundado em 26 de agosto de 1882. Egito. O Gezira SC é o clube mais antigo do Egito, fundado em 1882. Gana. O Accra Rams of Oasis foi fundado em 1911. É o clube mais antigo de Gana. Marrocos. O Maghreb Tétouan foi fundado em 1922. Um fato interessante é que o Maghreb Tétouan participou da Liga Espanhola por 33 anos até a independência do Marrocos ser alcançada em 1956. Viajando para a Ásia. Alguns dos clubes mais antigos de Hong Kong incluem Saint Joseph, 1880, Hong Kong Futebol Clube, 1886, e Banffs, 1886, todos formados por britânicos. O primeiro clube formado por locais foi o South China, em 1904. Pousando na Índia. Na Índia, alguns dos clubes mais antigos são o Calcutá Futebol Clube, fundado em 1872, posteriormente fundido com o Calcutá Cricket Clube, fundado em 1792 para formar o Calcutá Cricket Indy Futebol Clube, Sarada FC, Arya FC, 1884, Sovabazar FC, 1886, Moambaga AC, 1889, Mohammedan SC, 1891, e East Bengal Clube, 1920. Todos esses clubes são de Calcutá. Chegando no Iraque. Al-Quwa Al-Jawiya é um clube masculino situado em Bagdá, fundado em 1931 no Reino do Iraque sob administração britânica. Ele joga na Premier League iraquiana. Japão. No Japão, o mais antigo clube de rugby, 1866, e Associação de Futebol, 1886, é o Yokohama Country Athletic Club. O clube de futebol de associação mais antigo é o Tokyo Shukyudan, fundado em 1917. Retornando para o velho continente. Áustria. O clube de futebol mais antigo ainda ativo é o First Vienna Football Club, fundado em 22 de agosto de 1894. Um de seus primeiros rivais, o Vienna Cricket and Football Club, foi fundado apenas um dia depois. Bélgica. O Futebol Clube Spa foi fundado pela família Hunter Blair de Blairquan, Ayrshire, Escócia. Estava em operação em 1863. O quarto baronete levou sua família para lá para economizar. O clube mais antigo ainda existente na Bélgica é o Royal Antwerp FC, fundado em 1880. República Tcheca. O clube de futebol mais antigo ainda existente hoje é o Slavia Praga, fundado em 1892. Já primeiro clube de futebol a ser fundado no país foi a seção de futebol do Clube Esportivo Regata Prague, fundado em maio de 1891, mas descontinuado em 1896, quando todos os seus jogadores partiram para fundar um outro clube, o DFC Praga. Croácia.
O mais antigo clube de futebol ainda ativo na Croácia é o NK Rijeka, formado em 1904 e jogando futebol de associação mais tardar em 1906, atualmente competindo na Primeira Liga Croata. O HNK Segesta, que joga na terceira divisão, foi possivelmente fundado em 1906, mas sua primeira partida registrada foi realizada em 1909. O Kijobenhavos Boldug é o clube de futebol mais antigo da Dinamarca e o clube ativo mais antigo da Europa continental. O clube esportivo foi formado em 1876 e o futebol de associação foi jogado pela primeira vez 2 anos depois. França. No território francês, o primeiro clube de futebol foi estabelecido em Paris em 1863, por expatriados ingleses, como mostra o seguinte trecho de um jornal contemporâneo: vários cavalheiros ingleses que vivem em Paris recentemente organizaram um clube de futebol. As competições de futebol acontecem no Bois de Boulogne, com permissão das autoridades e surpreendendo os franceses locais. Le Havre AC foi fundado como um clube de atletismo e rugby em 1872, tornando-se o mais antigo clube de futebol sobrevivente registrado na França e na Europa continental. Eles começaram a jogar futebol de associação regularmente em 1894. Tecnicamente, o AS Strasbourg pode ser considerado o primeiro time de futebol da Associação Francesa, sendo estabelecido em 1890, no entanto, eles eram um time alemão na época. A Alemanha. Na Alemanha, o mais antigo clube de futebol de rugby, sobrevivente é o Heidelberger RK, fundado em 9 de maio de 1872 como um clube de remo e rugby. Lembrando que nesta época não havia distinção de clubes de futebol e clubes de rugby. O segundo clube de rugby mais antigo ainda sobrevivente é o Hannover 1878, fundado em 1878 e ganhando 9 campeonatos alemães. Ambos os clubes ainda jogam na Bundesliga. A primeira associação de futebol na Alemanha, e provavelmente a primeira fora da Grã-Bretanha, foi o Dresden English, fundado em 18 de março de 1874. O clube tinha mais de 70 membros na época, principalmente ingleses trabalhando em Dresden, com suas partidas sendo assistidas por centenas de espectadores. No entanto, o Dresden English foi dissolvido em 1898. O clube de futebol de associação mais antigo ainda ativo é o BFC Germania 1888, fundado em 15 de abril de 1888. Eles jogam na 10ª divisão na temporada 2020-2021 e nunca conseguiram conquistar um título nacional. Grécia. O mais antigo clube de futebol ainda ativo é o Panionios FC, fundado em 14 de setembro de 1890. Vale ressaltar que este clube foi fundado na cidade de Esmirna, na costa do Mar Egeu, do Império Otomano, conhecido como Izmir, Turquia hoje. O clube foi transferido para a Grécia em 1922. Hungria. Os clubes de futebol mais antigos ainda ativos na Hungria são o Üjetemia FC, fundado no outono de 1897 como um clube de futebol adequado, e o terceiro Kerületi TVI, cuja seção de futebol foi fundada oficialmente em 1899, mas resultou do Buday Futebol Ksapat, fundado em 1897. O primeiro clube de futebol a ser fundado na Hungria foi o Budapest Torna Clube, tendo fundado sua seção de futebol em fevereiro de 1897, dissolvido em 1945 e 1946, possivelmente devido à destruição causada na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Itália. Na Itália, o Genoa CFC é o clube de futebol ativo mais antigo, foi fundado em Gênova em 7 de setembro de 1893. No entanto, o Genoa CFC não foi o primeiro clube de futebol italiano, sendo o Torino Futebol e Cricket Clube em 1887, mas sua história durou apenas 4 anos. Fundada por Edoardo Bosio, proprietário da Bosio e Carazzi, a primeira cervejaria da Itália, a equipe se separou em 1891. Mais antiga que Genova e Torino, é a Associazione Sportiva Dilettantistica Fanfula, um clube esportivo fundado em Lodi em 1873, mas sua seção de futebol foi criada 35 anos depois, em 1908. Holanda. O clube de futebol, e também de cricket, mais antigo da Holanda é o Koninklijke UD, Royal UD de Deventer, fundado em 1875. Noruega. O primeiro time de futebol da Noruega provavelmente foi iniciado por um Boa Corps, em Bergen, Nigaas Bataljon, em 1883.
Em 1885, porém, o primeiro clube norueguês, Idrettsforeningen Odd, foi fundado em Skien. O interesse pelo futebol era muito baixo e foi paralisado depois de alguns meses. No entanto, o clube Odd Greno voltou a jogar futebol em 1894 e é agora o clube de futebol mais antigo da Noruega. O clube de futebol mais antigo da Polônia era o Lechia Lwow, fundado em 1903. Como Lviv se tornou parte da antiga União Soviética, e atualmente da Ucrânia, o clube deixou de existir. A antiguidade do clube de futebol nas atuais fronteiras da Polônia e ainda ativo no sistema da Liga Polonesa está sujeita a uma disputa entre dois clubes de Cracóvia, Wisła Kraków e Cracovia. Ambos os clubes foram fundados em 1906. Portugal. Em terras portuguesas com certeza, a Acadêmica de Coimbra é o mais antigo clube de futebol em atividade, fundado a 3 de novembro de 1887. Romênia. O clube de futebol mais antigo da Romênia é o FK Křižereda, fundado em 1904. O clube de futebol mais antigo da Eslováquia é o primeiro FC Tatra Preol, fundado em 1898, que depois de muitas mudanças de nome joga na Segunda Liga Eslovaca. Espanha. Fundado em 23 de dezembro de 1889, o Recreativo de Huelva é o clube de futebol mais antigo da Espanha. Dois escoceses, Alexander Maca e Robert Russell Royce, trabalhadores estrangeiros nas minas da Rio Tinto, fundaram o Huelva Recreation Club, para proporcionar recreação física a seus funcionários. O Recreativo de Huelva é anterior ao Sevilha Futebol Clube, que foi fundado um mês depois e não está relacionado com o Sevilha FC, fundado em 1905. Suíça. O FC St. Gallen 1879, é o clube de futebol ativo mais antigo da Suíça, e o segundo mais antigo da Europa continental, fundado em 19 de abril de 1879 como FC St. Gallen. Turquia. O clube de futebol mais antigo da Turquia é o Galatasaray, fundado em 1905. Na terra dos cangurus, o clube de futebol Melbourne de 1879, fundado em 1859, é o mais antigo de seu país e compete na AFL, desde sua criação em 1897. Veja que coisa engraçada! Em 1858, alguns membros do Melbourne Cricket Club fizeram um catado e montaram um time de futebol, sem pretensão alguma, e começaram a jogar contra outros amantes da bola na cidade. E adivinha só, alguns dias depois, eles já tinham criado as primeiras regras do jogo. Foi um verdadeiro marco na história do esporte. E a partir daí, muitos outros clubes foram surgindo, como o Castlemaine, Melbourne University Geelong. E esses clubes antigos ainda existem até hoje, como membros fundadores da Victorian Football League. Porém a brincadeira ficou séria, e agora, são profissionais, ou seja, de uma brincadeira à profissionalização da coisa. Imagina só ter participado de um dos primeiros jogos de futebol australiano. Seria uma experiência única e inesquecível. América do Norte. Embora as variantes do futebol sejam jogadas na América do Norte desde a década de 1820, a reivindicação do clube de futebol contínuo mais antigo da América do Norte ainda é uma questão de debate. O Oneida Futebol Clube de Boston, Massachusetts, fundado em 1862, foi o primeiro time organizado a jogar qualquer tipo de futebol nos Estados Unidos. O jogo disputado pelo clube, conhecido como o Jogo de Boston, era uma variante local informal que antecedeu a codificação das regras da associação ou do futebol americano. A equipe, formada por graduados das escolas preparatórias de elite de Boston, jogou no Boston Common de 1862 a 1865. Na terra do Tio Sam, o mais antigo clube de futebol semiprofissional não universitário existente é o Waterton, Red Black, fundado em 1896. O Arizona Cardinals, formado em Chicago em 1898, é o time mais antigo da National Football League. Um dos primeiros times a jogar futebol sob as regras da associação nos Estados Unidos foi o Fall River Rovers, fundado em 1884. O clube existiu intermitentemente até 1921. O Milwaukee Wave, da American Indoor Soccer Association, um time profissional de futebol de salão, com sede em Milwaukee, Wisconsin, foi fundado em 1984 e é o mais antigo time de futebol profissional em operação contínua de qualquer tipo nos Estados Unidos.
Os 10 membros fundadores da Major League Soccer eram todos novos clubes criados pouco antes do início da liga em 1996. No entanto, em 2011, a liga admitiu Vancouver Whitecaps, que existia ininterruptamente desde 1986. No território dos sombreros, o clube de futebol mais antigo é o Clube de Futebol Pachuca. É um time de futebol profissional mexicano com sede em Pachuca, Hidalgo, que compete na Liga MX. Fundado pelos mineiros da Cornualha de Camborne e Redrutre, em 1901, é um dos clubes de futebol mais antigos das Américas, e foi um dos membros fundadores da Mexican Primera División. Você sabia que nossos hermanos têm uma história rica de jogos de bola? O Buenos Aires Cricket Rugby Club é o clube mais antigo ainda em atividade no país. Eles dizem ter sido fundados em 8 de dezembro de 1864, como uma instituição de cricket, mas acredita-se que a verdadeira data de fundação seja 1831. E se você pensa que esses hermanos só jogam futebol, está enganado. A União de Rugby foi adicionada ao clube em 1951, quando se uniram ao Buenos Aires FC. Então, na próxima vez que você for à Argentina, não se esqueça de dar uma passada no Buenos Aires Cricket Rugby Club, e contemplar esse clube incrível quase bicentenário. O Clube Atlético del Rosário foi oficialmente estabelecido em 1867, como uma instituição de cricket. O clube logo incorporou o futebol de associação, sendo o primeiro clube rosário a jogar na Primera División, primeira divisão da Argentina. No Rugby Union, o Rosário AC disputou a primeira partida interclubes do país em 28 de junho de 1886, quando o time enfrentou o Buenos Aires Futebol Clube. Fundado em 1875, o Clube Mercedes é considerado o clube de futebol mais antigo ainda existente na Argentina. Isso coloca a Mercedes acima da Gimnasia Y Esgrima, de La Plata, e do Quilmes, ambos fundados em 1887. Colômbia. O extinto Barranquilla Futebol Clube, fundado por ferroviários britânicos em 1908, foi o primeiro clube de futebol da Colômbia. Bolívia. Oruro Royal foi fundado em 26 de maio de 1896, pelos trabalhadores ingleses contratados pelo governo boliviano para construir as ferrovias nacionais, tornando-se o primeiro time de futebol boliviano. Rapaz! Esses britânicos são invocados demais. Os caras trazem tecnologias. E na bagagem o futebol. Que da hora! Chile. O Santiago Wanderers foi fundado em 15 de agosto de 1892 pela comunidade irlandesa e foi o primeiro clube de futebol do Chile. Peru. O Lima Cricketing de Futebol Clube afirma ser o mais antigo clube praticante de futebol do Peru e das Américas, tendo sido fundado em 1859 pela comunidade britânica da cidade. Olha a treta com os mexicanos do Pachuca aí. Uruguai. No Uruguai, o Montevideo Cricket Club, fundado em 1861, foi classificado como o mais antigo clube de rugby fora da Europa, pelo Old Rugby Museum de Twickenham, embora a primeira partida de rugby disputada pelo MVCC tenha sido apenas em 1875. E no Brasil, minha gente? Calma, calma. A história do futebol no Brasil merece um vídeo especial. Exclusivo para nós. Você viu neste vídeo que o futebol tem uma vasta e bela história. Que segundo a FIFA, e a Associação de Futebol da Inglaterra, o Sheffield UFC, é o clube de futebol mais antigo do mundo. Embora, há outros clubes mais antigos, mas que não são praticantes exclusivamente de futebol. Obrigado por chegar até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos fortalecer. Um abraço e até o próximo vídeo.